permita compartilhar este vídeo com você, falando acerca deste livro, que tem como título O Sucesso no Casamento e Vencendo o Desejo da Separação Conjugal. Este livro, que foi escrito pelo Dr. Biratã de Oliveira da Silva, um psicólogo que trabalha com aconselhamento de casais, de família, há algum tempo, e ele trata neste livro, ele faz uma pesquisa com 120 homens e 120 mulheres, totalizando 240 pessoas, fazendo perguntas ou colocando em questão situações hipotéticas que poderia gerar o desejo de separação ou na mulher ou no homem. Ele pelo menos usa 9 situações aqui possíveis de acontecer dentro do relacionamento que poderia ocasionar o desejo da separação conjugal. E eu gostaria de compartilhar alguns pontos que eu extraí deste livro para com você, e espero que de alguma forma isso possa edificar a sua vida e a sua família. Iniciar compartilhando acerca deste livro qual foi o motivo que levou o autor a publicar este livro. Ele publicou no ano de 2011, e qual foi o motivo que levou ele a estar publicando este livro. Ele trata no livro sobre a questão da pesquisa que ele fez no IBGE, que mostrava que o número de união conjugal estava em alta, segundo o informa que em 1997 ocorreram 724.738 casamentos civis, e em 2009 ocorreram 935.116 casamentos. Então ele percebeu que entre 1997 até 2009 o casamento ele estava crescendo, ele aumentou o número de pessoas oficializando o casamento. Já em compensação, o contrário também estava existindo, porque o número de separação crescia progressivamente neste mesmo período no meio da sociedade. Aí outro fato também interessante que estava acontecendo neste mesmo período era que após o rompimento conjugal, as pessoas buscavam uma reconciliação e uma construção de um novo relacionamento. E é isso que que trouxe a motivação para ele escrever este livro, que ele percebeu que estava havendo um crescimento de pessoas oficializando seu casamento, estava havendo um crescimento progressivo de pessoas que estavam se separando, e também estava havendo um crescimento de pessoas que estavam casando novamente. Então levou a fazer esta pesquisa com essas pessoas para tentar entender o que poderia estar ocorrendo no contexto daquela sociedade. Diante disso que foi abordado no livro, me levantou a curiosidade de fazer uma pesquisa, e aí eu fui pesquisar sobre o período desde 2012 até 2024, que aí teria cerca de aproximadamente 12 anos que se passaram neste período, 2012 até 2024. E aí, segundo o IBGE, foram registrados 1.041.440 casamentos no Brasil no ano de 2012, representando aí um crescimento de pelo menos 1,4% em relação ao ano anterior. Já foi também, nessa pesquisa, já dava também a média de idade de que as pessoas agora passaram a se casar. Os homens passaram a se casar a partir dos 28 anos e as mulheres passaram a casar a partir dos 25 anos. Já o número de recasamento de pessoas que casaram novamente, cerca de 21,8% dessas pessoas que casaram, dessa 1.041.440, 21,8% dessas pessoas foram pessoas, tinha pelo menos uma pessoa que era ou divorciada ou era viúva. E a duração média desses casamentos reduziram para, em média, 15 anos em 2012. Já em relação ao divórcio, foram registrados 341.600 divórcios em 2012. Houve uma pequena redução de 1,4% em relação a 2011, mas a taxa ela permaneceu elevada. Em 2012, o IBGE destacou que a tendência pelo aumento de número de pessoas que se casavam novamente após o divórcio ou a viuvez refletiu a maior facilidade legal para a dissolução do casamento. Aí quando a gente parte para o ano de 2024, os dados do IBGE ele divulga em dezembro de 2025, indica que os casamentos no Brasil continuam em fase de recuperação após a pandemia, com 948.925 em 2024, um aumento aí de 0,9% sobre o ano de 2023. Então, mesmo com a situação da pandemia, que houve uma queda em relação à questão de quantidade de pessoas casando, mesmo assim, agora em 2024 registrou que houve um crescimento progressivo aí de casamentos depois do período da pandemia, totalizando essa quantidade de casamentos de 948.925 casamentos, representando um aumento aí de 0,9%. A idade média em 2024 para casamento para os homens aumentaram para 31. Os homens passaram em 2024 a casar a partir dos 31 anos e as mulheres passaram a casar a partir dos 29 anos. O recasamento, a pessoa casando novamente, nesse número representa 31,1% de pessoas que casaram novamente. Pelo menos 31,1% do total dessas pessoas que casaram em 2024, pelo menos uma pessoa ou era separada ou era viúva.
E foram contabilizados também no ano de 2024 428.301 divórcios. Houve uma queda de 2,8% contra o ano de 2023. Aí, pegando todas essas informações e fazendo uma comparação, que no ano de 2012 aconteceram 1.041.440 casamentos. Já no ano de 2024, depois da pandemia, foram realizados 948.925 casamentos no ano de 2024. Mesmo passando pelo período da pandemia, que houve uma queda no número de casamentos, o número de casamentos ainda permanece em alta. E fazendo a comparação entre o número de divórcio do ano de 2012 e o ano de 2024, a gente percebe que no ano de 2012 houve 341.600 divórcios no ano de 2012. Já no ano de 2024, houve a quantidade de divórcios de 428.301 divórcios em 2024. Já o número de pessoas que casaram novamente em 2012 foram 21,8% do número de casamentos que tiveram pelo menos uma pessoa que estava casando novamente. Já no ano de 2024 aumentou para 31,1%. Então, representando aí um aumento de 9,3% de pessoas do número de pessoas que casaram, pelo menos uma dessas pessoas, 31,1% dessas pessoas que casaram, eram pessoas que estavam casando novamente. E diante dessa pesquisa, diante desses fatos, fica aí uma questão que diz assim, por que o número de separação cresce e o número de união conjugal permanece em alta? Porque mesmo nós percebendo, fazendo essa comparação, a gente percebe que o número de divórcio, ele continua crescendo e está em alta, crescendo, mas também o número de pessoas que estão se casando permanece em alta. Apesar de estar abaixo do 1 milhão de pessoas se casando, mas ainda é considerado um número alto de pessoas que vêm se casando, mas também na mesma proporção existe um número muito grande de pessoas que vêm se divorciando. Nessas situações, nessas informações, gera-se outro questionamento. Será que a sociedade ela está caminhando para um estabelecimento de uniões conjugais de curta duração e de uma permanente construção de novos relacionamentos conjugais? Que a gente percebe que existe um crescente número de casamento, existe um crescente número de divórcio, existe um crescente número de recasamento, logo o casamento ele está valorizado. Logo o casamento está valorizado. O que está sendo desvalorizado é a irrevogabilidade do casamento. A frase que tem casado uma vez, casado para sempre, tem sido o modo de funcionamento social atual, está sendo configurado de uma outra forma, com um novo ditado: casado enquanto for possível e feliz enquanto for respeitado. Então, essas informações ela fica como uma reflexão para as nossas vidas. Estamos caminhando para uma sociedade de relacionamentos curtos e de permanentes reconstruções de relacionamentos conjugais. Fica para nós refletirmos, e para fecharmos, eu gostaria de ler aqui Mateus capítulo 19, versículo 6, que diz: Por isso eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.